Fala controlador, fala controladora, sou a Aline de Oliveira, consultora de controladorias municipais e o conteúdo de hoje é especialmente para quem é do Paraná. Mas se você não é do Paraná, não tem problema, fica até o final. Eu vou trazer muito conteúdo que vai te ajudar muito no dia a dia da controladoria, na gestão da controladoria. Mas antes de começar, eu vou pedir, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, porque toda semana, tanto eu quanto o Rafael, vamos estar colocando material, conteúdo semanal, vídeos, aulas, muito conteúdo educativo para você aprender como estruturar a controladoria de forma profissionalizada e do jeito certo. Casal do Controle. E hoje, o tema de hoje é a avaliação do PROGOV. Eu vou mostrar para você como nós conseguimos tirar uma controladoria municipal formada por apenas uma servidora. Em apenas 6 meses, nós conseguimos mudar a nota que ela tinha na avaliação anterior, em 2024, de 0,98 para 8,5. Isso mesmo, e não foi milagre, não foi milagre, mas foi muito trabalho, muito metodismo, foi entender a realidade, foi entender as necessidades do tribunal, para a gente conseguir mudar esse nível, porque foi realmente 6 meses. O período que a controladoria entrou em contato com a gente até a avaliação que o TCE fez foi um curto período de 6 meses, a gente conseguiu provocar essa mudança. E aqui eu vou te explicar como foi todo esse processo, como foi esse início, para você também que é controlador de lá do Paraná, você nesse ano, agora 2026, se concentrar em se organizar para se adequar a controladoria a essa avaliação, aquilo que o TCE pede. E aí, trazendo para vocês, né, esse contexto, eu tomo um pouquinho de água aqui. E aí, trazendo para vocês esse contexto, ano passado, 2025, meados de 2025, a controladora entrou em contato conosco, entrou em contato com a Consinta, pedindo nosso suporte técnico, porque o TCE já tem um tempinho já, acho que desde 2023, incluiu o controle interno na avaliação do PROGOV, e aí todo ano eles fazem uma avaliação da controladoria. E eu acho isso bem interessante. Na verdade, esse tipo de avaliação deveria ter em todo o estado, porque é uma forma da controladoria estar sempre querendo subir de nível, estar sempre querendo mudar de nível, estar sempre querendo avançar. E a todo ano também o TCE ele vem mudando as questões, então todo o estado deveria ter, mas não tem. Então Paraná tem, eu acho excelente, acho uma boa prática excelente. Acho que é uma forma de futucar ali a controladoria para ela se adequar, né, para ela ver a nota mudando, para ela ver a nota melhorando. É uma avaliação similar até o do PNTP, o Programa Nacional de Transparência Pública. E essa controladora, ela entrou em contato conosco porque ela precisava de ajuda para organizar a controladoria, para estruturar a controladoria, tendo em vista que em 2024 a avaliação que o TCE trouxe foi de apenas 0,98, em uma escala de 0 a 10. Então, assim, é uma controladora só, uma pessoa só na controladoria, e ela é muito comprometida em fazer um trabalho correto, em fazer um trabalho diferente. É aquela nota não deixou ela satisfeita. Então ela procurou a gente. Primeira coisa que a gente foi fazer foi entender esse diagnóstico, entender quais são os itens que eram exigidos, o que é que era necessário fazer, o que é que o diagnóstico apontou que a controladoria não tinha, foi o que o TCE apontou nesse PROGOV que a controladoria não tinha, e aí trabalhamos para construir. O passo a passo foi esse. O que é que o TCE quer que a controladoria tenha? O TCE quer que a controladoria faça auditoria, então vamos fazer auditoria. O TCE quer que a controladoria tenha planejamento anual de auditoria. Vamos fazer planejamento anual de auditoria. Então a gente basicamente se debruçou sobre todos aqueles pontos que o TCE coloca como exigido no questionário e fizemos toda a estruturação junto com a controladoria. E aí, a primeira atividade que nós fizemos depois de fazer o diagnóstico, depois de sentar com a controladora, depois de entender, foi construir o planejamento anual, porque esse era um dos itens, inclusive, que tinha um peso muito grande. Porque lá no questionário, você pode até verificar agora, você pode abrir, depois eu posso até deixar o link aqui no comentário, na descrição do vídeo. Lá entre os itens de avaliação do controle interno, um dos itens tem planejamento anual de auditoria, tem planejamento anual de capacitação, as auditorias elas são planejadas com base em situação-problema, o planejamento anual ele é elaborado com base em situação-problema, o planejamento anual foi publicado, o planejamento anual foi aprovado pelo prefeito, então assim, tem uma série de itens
que pontuam em conjunto todos relacionados a planejamento anual. Então a gente entendeu que esse era um documento muito importante que a gente já precisava construir. E aí, dentro da avaliação do Progov, tem muitos itens que são voltados para a publicação. Então eles colocam lá na avaliação. Tem planejamento anual? Ok. Planejamento está publicado? Faz auditoria, o relatório de auditoria está publicado no site da Controladoria. Faz relatório anual de auditoria, esse relatório está publicado. Então esse foi um outro ponto que a gente percebeu. Para que a gente conseguisse atender também as diretrizes do Progov, a gente precisava ter uma página. Porque se não tivesse uma página, onde é que a Controladoria ia divulgar esses documentos que o Progov pede? Porque ele pede, tem um item perguntando se faz ou não atividade e, consequentemente, tem lá pedindo para enviar o link do documento publicado. Então, a gente também trabalhou na construção do site da Controladoria. Para cada documento que a gente fizesse, a gente já fizesse a publicação. E aí, dentro dessa estrutura do Progov, além do planejamento anual de auditoria interna, tem o planejamento anual de capacitação, que eles também pedem na avaliação, a gente construiu. Mas, assim, o ponto mais relevante, de mais importância para mim, é a parte de auditoria interna. Porque se você for avaliar, todos os itens do Progov, acho que são 68 itens, são relacionados à auditoria interna. Tem auditor interno na equipe, faz auditoria, tem papel de trabalho padronizado de auditoria, a auditoria está regulamentada, o relatório de auditoria está publicado, monitora recomendações. Então, todas as questões, acho que 95% das questões da avaliação do Progov, elas tratam de auditoria. Então, para o município conseguir atender, conseguir ter uma pontuação legal, conseguir pontuar ali próximo do 10, ele precisa ter a auditoria estruturada, assim como precisa fazer a auditoria. Então, são 2 pontos, você pode até anotar aí. Eu preciso estruturar a auditoria, ou seja, eu ter toda a base de auditoria, e eu preciso também fazer a auditoria de acordo com essa base. Porque se eu não faço auditoria, vai ter muitos itens lá que eu não vou pontuar. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, Aline, eu sou controladora do Paraná, de um município no estado do Paraná, e eu quero estruturar minha controladoria para atender o Progov. Ok, então você vai fazer a mesma coisa que eu fiz com essa cliente. Você vai primeiro construir toda a base de auditoria. Então, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, regulamentação. Nós fizemos um decreto de regulamentação da atividade de auditoria interna. A Controladoria já tinha uma lei, a lei ela é de 2023, a gente já precisa trabalhar nela depois, mas a gente priorizou a auditoria interna. Então, nós fizemos um decreto regulamentando a atividade de auditoria interna. E aí já atende os itens lá em relação à auditoria ser regulamentada. E aí tem lá os procedimentos de auditoria são definidos, são padronizados. O que é que nós fizemos? Fizemos um manual de procedimentos de auditoria. Ou seja, para fazer auditoria em todas as fases, planejamento, execução, relatório, comunicação de resultados, monitoramento das recomendações, está tudo manualizado. Ok, eu tenho os manuais. Para fazer auditoria, precisa também ter papéis de trabalho. Então, nós fizemos os papéis de trabalho. Tudo que precisa para fazer auditoria, então, modelo de relatório preliminar, de relatório final, matriz de achados, matriz de planejamento, tudo que se precisa para fazer uma auditoria, desde a decisão de fazer a auditoria até a parte final, né, que é a parte do monitoramento. Então, nós também construímos essa base. Então, aí a gente construiu o primeiro ponto de avaliação, que é a base sobre a auditoria. Eu preciso ter uma base do planejamento, eu preciso ter uma base para fazer a auditoria. Construímos toda essa base procedimental, regulamentar. Ok. Qual é o próximo ponto? Aplicar essa base. Eu preciso aplicar, porque se eu não aplico, eu não pontuo em relação à auditoria. Além do que é aplicar, nada mais é do que você fazer a auditoria. Então, se você tem tudo organizado, você tem decreto, você tem manual, você tem papel de trabalho. Qual é o seu papel agora? Fazer a auditoria e utilizar todos esses documentos. E o tribunal pede isso também, né? Pede que a controladoria faça a auditoria dentro desse padrão. E aí nós fizemos a primeira auditoria do município, fizemos a auditoria de transparência pública, porque a transparência também foi um ponto que pontuou ruim, então foi um dos critérios para seleção nessa área. E aí a gente conseguiu fazer a auditoria e até o final, fez o relatório final, preencheu todos os documentos necessários do planejamento, da execução, de acordo com a base que a gente construiu. E aí a gente conseguiu também atender esses itens relacionados à auditoria. Inclusive, teve um outro município que nós atendemos há 2 anos, e aí esse município também a gente trabalhou com modernização da controladoria como um todo. E aí esse município também era avaliado, né, no Progov, que também era do Paraná.
E nós fizemos toda essa base estrutural, normativa, procedimental. Mas a controladora, ela não conseguiu fazer a auditoria porque ela estava com outras N demandas, estava sobrecarregada. Ela não conseguiu fazer a auditoria. E aí ela não pontuou em auditoria porque ela não conseguiu fazer. Pontuou em todos os outros itens, mas não conseguiu alcançar a nota mais alta porque não fez a auditoria. E agora esse ano eu fui olhar também a nota dessa controladora, que não é mais por ela, já é uma outra pessoa. Mas aí eu fui olhar qual foi a nota que esse município teve e a nota estava quase 9. Tipo, saiu de menos de 1 para quase 9 também. Então, assim, eu fico muito feliz, de verdade, quando eu olho. Quando eu vi o resultado, a controladora mandou o WhatsApp para mim. Aline, saiu o resultado, olha a evolução. Eu passei o dia em êxtase mesmo, porque você pegar um cenário que não tem praticamente nada e você conseguir provocar mudanças, você conseguir realmente fazer e fazer algo que as pessoas não têm o hábito de fazer. O que é que o TCE do Paraná quer? Que é um tribunal muito rigoroso, que é um tribunal muito moderno, eles têm um manual muito interessante sobre controle interno. Esse manual já fala muito de auditoria. Então, o que é que o TCE quer? Quer que as controladorias atuem na terceira linha, quer que as controladorias realmente façam auditoria, quer que a controladoria esteja estruturada e organizada para fazer auditoria. E foi isso que fizemos em todo esse trabalho que a gente desenvolveu. O trabalho ainda não finalizou, a gente teve a nota de 8,5, a meta é 10. Então, a meta é dobrar a meta, a meta é 10, e aí agora em 2026 a gente vai continuar trabalhando com os itens que faltam, que foram poucos itens que ficaram pendentes, foi em relação a não ter um cargo de auditor interno efetivo, então a gente já vai levar isso para o projeto de lei da controladoria, já vai levar esse cargo para o prefeito e tudo mais. Outro item foi em relação à composição da equipe, porque a equipe realmente é formada por apenas uma servidora, então não pontuou nesse item, e algumas coisas assim muito pontuais, mas o mais relevante disso tudo é a gente conseguiu, em menos de um ano, a gente conseguiu levar uma controladoria da nota 0,98 para nota 8,5 em uma avaliação do Tribunal de Contas. E essa avaliação, ela impacta no parecer prévio, ela impacta nas contas da gestão. Então, assim, é muito importante para a gestão que a gestão tenha notas altas em relação ao controle interno. Porque essa avaliação do Progov, ela envolve várias áreas e, além de todas as áreas, envolve também controle interno. O controle interno precisa estar estruturado. E para atender o que o TCE quer, precisa fazer auditoria. E é isso que a gente faz na consultoria. A gente pega realmente... Não tenho nada, Aline, nunca fiz uma auditoria, não faço ideia de como fazer. A gente vai te mostrar tudo como fazer. E assim, eu sou apaixonada por auditoria. Quem me conhece mais de perto, quem já teve contato comigo, quem já me viu pessoalmente, quem já fez cursos meus sabe que eu sou apaixonada por auditoria, apaixonada, eu vivi isso por 10 anos, fazendo diretamente essas auditorias. Então, é uma coisa que eu faço de olho fechado, que para mim é prazeroso fazer, para mim é gostoso fazer. Então, você é controlador do Paraná, de algum município do estado do Paraná, e a sua nota esse ano, a nota na avaliação preliminar, foi baixa, foi 2, foi 3, foi 4, foi 1, foi menos de 1, foi meio, não hesite em nos procurar, não hesite em nos procurar, porque eu tenho certeza que eu vou te dar o caminho, eu vou te dar a estratégia que você precisa, eu vou te ajudar a elevar essa nota, porque te ajudar, porque é um trabalho conjunto. Não é um trabalho que a gente faz sozinho, a gente faz junto com o controlador para o controlador ficar empoderado. E aí quando a gente sai do município, o controlador conseguir tocar as auditorias. Então falar em auditoria hoje no Paraná não é mais, tem que fazer hipoteticamente. Não, tem que fazer, é uma obrigação. Tem que fazer, isso está implicando na nota que a controladoria está recebendo, isso está implicando na imagem da controladoria, isso pode implicar na avaliação das contas da gestão, isso pode aparecer lá no parecer prévio da gestão, porque a controladoria não está atuante. A controladoria precisa fazer auditoria interna, ok? Então, se você é controlador, vou deixar o link aqui para você, o link do nosso WhatsApp comercial. Você pode entrar no WhatsApp comercial, pedir uma proposta, conversar comigo, conversar com o Rafael e a gente entender a tua realidade, entender qual é a tua nota, entender qual é a tua necessidade e trabalhar contigo para estruturar a controladoria, para atender o Progov, para atender as diretrizes do manual do TCE e realmente para ser uma controladoria estruturada, organizada, uma controladoria que faz auditoria, uma controladoria que atua na terceira linha, uma controladoria moderna. É esse trabalho que a gente faz em todo o Brasil. Em cada estado a gente trabalha sob uma perspectiva diferente e a gente fica muito feliz pelo TCE do Paraná cobrar com essa maturidade, cobrar com essa exigência. E é isso que a gente faz. E envie esse vídeo para outro colega controlador seu que precisa também ver as estratégias que nós adotamos para conseguir atender às diretrizes do TCE do Paraná. Vem comigo!